Glória a Jesus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vais ouvir esse áudio, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu quero falar aqui um pouco nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, aqui numa passagem que está no Antigo Testamento, onde fala numa história aqui dos reis, no livro dos reis, que é de 2 Reis, de versículo 1, mais ou menos aí até o 8, no nome de Jesus Cristo, aonde fala aqui sobre a história de Elias, o tesbita. Elias, aquele que veio para arrancar e desfazer, contestar as maquetes de Baal que foi implantada dentro de Israel e também acabar com a doutrina de Jezabel dentro de Israel. Oh, glória! Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Existem dois tipos de pecadores. Existem pecadores que precisam de se arrepender e existem pecadores arrependidos no nome de Jesus Cristo. E eu quero ler aqui no nome de Jesus, no livro de Reis, aonde diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, dispõe-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus dos Ecrons, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: que há? Por que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandaste consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E eles disse: qual era o trajo? Qual era as vestimentas? Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Pois bem, glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós vemos que o rei Acasias, houve uma guerra, houve uma peleja contra Israel, e nessa peleja a Bíblia diz que ele cai de um gradeamento de um quarto muito alto, e no que ele cai, ele adoece e fica enfermo em cima de uma cama. E nisso ele vai consultar
o Deus de Ecrom, um Deus minúsculo. É o que o anjo diz quando o anjo está dizendo. Ele diz para Elias que ele foi consultar um Deus de Ecrom, um Deus minúsculo. Deus de Ecrom, o Senhor de Ecrom é um Deus de moscas, é um Deus minúsculo, é um Deus pequeno, é um Deus que nada pode fazer. E quando ele vai consultar esse Deus, o anjo manda Elias ir ter com os mensageiros desse rei Acasias e perguntar a ele por que ele foi consultar a Deus morto, por que ele foi consultar a Deus falsos, sendo-se há Deus verdadeiro em Israel, sendo-se há homens de Deus em Israel que podia julgar aquela causa, que podia revelar a ele o que ele queria. E possa ser que ele ali receberia o milagre e não morreria. Enfim, e quando ele pede os seus mensageiros para consultar esse Deus de Ecrom, o anjo manda Elias ir ter com ele. Então nós temos que ter muito cuidado a quem nós estamos buscando conselho, a quem nós estamos consultando. Será se nós estamos consultando os nossos melhores amigos? Será se eu estou consultando o meu melhor amigo? Será se você está consultar a sua melhor amiga no seu trabalho, na faculdade onde você anda, no seu emprego, no seu meio, na sua roda de amizades? Quem que nós estamos a consultar? Os nossos patrões? Quem? E aqui a Bíblia, ela relata, ela deixa claro que quando ele vai consultar esse Deus Ecrom, quando ele adoece, ele pede os mensageiros para consultar esse Deus. O anjo do Senhor manda Elias ir ter com ele. E quando o anjo vai ter com ele, com Elias, que manda Elias falar para ele tais palavras, ele deixa claro para ele por que ele foi fazer aquilo, por que ele foi consultar a quem não devia, sendo se havia Deus em Israel. Por que às vezes nós vamos consultar pessoas erradas, sendo se nós temos um intermédio, temos Jesus Cristo, temos um homem de Deus na terra que é nosso pastor para a gente consultar, e vamos consultar a quem não tem nada a ver. E quando ele faz isso, a recompensa vem. Aí fala assim, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, sobe para... Ele fala assim, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e disse, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Por que estão a consultar esses deuses falsos? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não levantarás mais, sem falta morrerás. Então Elias partiu dali, e os anjos voltaram ao rei e lhe disse, que há? O que voltaste, mensageiros? E eles disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandaste consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Por que foi consultar o Senhor das moscas? Portanto, da cama que subiste, não descerá, mais sem falta morrerás. Aí o rei perguntou assim, qual era o trajo, qual era a aparência desse homem?
qual era o trajo dele, qual era a aparência, qual era o perfil desse homem. Se os mensageiros falassem assim, este era um homem que estava andando pelas ruas de calção com a tatuagem na canela, não ia impressionar o rei Acasias, porque o rei ele foi impressionado quando ele soube que era Elias. Quando ele pergunta qual era o trajo do homem, se eles falassem assim, estava de sunga, era um homem que estava de sunga na praia, não ia pressionar Elias, não ia pressionar Acasias. Oh glória, em nome de Jesus Cristo. Se eles dissessem assim, quando ele perguntou, o rei Acasias perguntou os seus mensageiros, qual era o traje, qual era a aparência daquele homem que falou tais palavras, porque as palavras eram muito fortes. Se eles dissessem assim, era um homem que estava no boteco bebendo cerveja, não ia impressionar rei Acasias. Mas quando eles disseram, era um homem de trajo, que estava com roupas de pelos, estava com os lombos cingidos de cinto de couro. Aí impressionou ele. Ele falou, agora lascou. Esse homem é homem de Deus, esse homem é intermédio de Deus aqui na terra para com os viventes. Isso impressionou ao rei Acasias, por causa do trajo daquele homem. Ele falou, agora lascou, é o tesbita, é Elias. E se os mensageiros dissessem assim, quando ele perguntou qual era o trajo daquele homem, qual era a aparência daquele homem, os meus mensageiros? Se os mensageiros dissessem assim, ele estava numa rodinha, ele estava numa mesa secreta, rindo e falando dos outros, não ia impressionar o rei Acasias. Se os mensageiros dissessem assim, ele estava na esquina, flertando a mulher do outro, não ia impressionar. Não ia impressionar ele. Sabe por que não ia impressionar o rei Acasias? Porque o rei Acasias, ele soube quando lá em 1 Reis, de versículo 17, quando Elias chegou para rei Acabe, quando estavam querendo implantar, Jezabel querendo implantar maquete a Deus Baal dentro de Israel, queimando incenso a Baal, disseram a ele, ele sabe que Elias disse para Acabe, nem orvalho e chuva descerá, e assim aconteceu. Deus usava aquele homem, ele sabia que Deus era com aquele homem, que Deus usava aquele homem. E ele soube também quando o Senhor veio a Elias e disse a Elias, vai e fala para Acabe que vai descer chuva sobre a terra. Manda ele comer e beber e ficar em paz. Aleluia, oh glória. Deus é fiel, aleluia. Deus poderoso, Deus eterno. Então, o rei Acasias, ele sabia desses benfeitos. Ele sabia quem era Elias, ele sabia que era o tesbita, que era homem que revelava, que era homem que profetizava, que era homem que Deus usava. Aleluia, oh glória. Deus é fiel e é poderoso, é eterno, em nome de Jesus Cristo. E quando nós tomamos essas atitudes e fazemos aquilo que não é para fazer como ele fez, foi consultar deuses estranhos, sendo se havia Deus em Israel, aí é problema, aí mexe com Deus. Porque quando ele faz isto, Deus manda o anjo ir ter com Elias. E às vezes nós achamos que ninguém está a ver,
que Deus não está a ver, que Deus não está a perceber. A Bíblia diz lá em Provérbios, de número 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo tempo, contemplando os maus e os bons. Aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser bem sucinto e não vou falar mais, porque também hoje já estou na minha hora. Já vou me aprontar para levar meu filhote agora para a escola, no nome de Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar cada casa, cada família, em nome de Jesus Cristo. E que Deus possa guardar cada família, cada ouvinte, no nome de Jesus Cristo. E que Ele possa nos guardar, nos proteger e defender de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. E que nós não venhamos tomar atitudes precipitadas. Que quando nós formos agir diante de uma situação catastrófica, nós venhamos agir com calma, com paciência, para que nós não podemos cometer essa falha, porque a Bíblia também diz que a falha do pecado, o preço do pecado é a morte. E foi o que veio para Acasias por ter esta falha de consultar um Deus errado, de consultar um Deus Baal, um Deus minúsculo, um Deus das moscas. E por isso eu agradeço no nome de Jesus Cristo. E fico mesmo por aqui, no nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Fica todos na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um, no nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus.